Estudo do cubo. Aí eu tenho aqui essa figura, é o cubo. Definição aqui de cubo. Cubo é um paralelepípedo que tem todas as arestas iguais. O cubo é formado por 6 quadrados de mesmo tamanho. Então aqui no cubo eu tenho aqui na frente, ó, um quadrado, lá atrás 2, aqui no lado 3, esse outro lado esquerdo 4 e aqui embaixo 5, que é a base, e em cima 6. Então 6 quadrados forma esse cubo. Vértices do cubo são os pontos de encontro das linhas que formam a figura. Então aqui eu tenho os vértices, olha. São esses pontinhos aqui. Então aqui, olha, são vértices os pontos A, B, C, D, E, F, G. Olha, A, B, C, D, E, não, E, F, G e H. Todos esses pontinhos aqui, eles formam os vértices do cubo. Arestas do cubo são os segmentos de retas que formam... Mais para cá um pouquinho. Arestas do cubo são os segmentos de retas que formam o cubo. Então aqui, olha, aresta são esses segmentos aqui, olha. Esses segmentos aqui, dos segmentos do lado, olha. Outro segmento aqui, uma aresta. Lá no fundo, outra aresta. Aqui em cima, mais uma aresta, 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 aresta. São essas linhas, olha. Elas formam as arestas do cubo. E no cubo, todas essas arestas são iguais. Isso é importantíssimo. As medidas dessas linhas aqui, qualquer uma que você pegue, se tratando de um cubo, elas são iguais. É o que está dito aqui, olha. Olha, é um paralelepípedo que tem todas as arestas iguais. As arestas são iguais. Então, arestas são esses segmentos que formam o cubo. Aresta da base. Aresta da base inferior. A aresta da base inferior é AD, olha, AD, DF, DF, FG, FG e GA, e GA. Aresta da base inferior. Agora, aresta da base superior. A base superior é lá em cima. Eu tenho BC, olha, BC, CE, CE, EH, EH e BH. Aqui, olha, BH. São as arestas da base superior. Arestas laterais são segmentos AB, olha, AB, aresta lateral, DC, DC, outra aresta lateral, FE, FE, mais uma aresta lateral, e GH, GH, mais uma aresta lateral. Então, nós vimos arestas da base inferior, arestas da base superior e arestas laterais. E o que são arestas? Segmentos de reta que formam a figura. Agora vamos ver faces laterais. São os quadrados que formam os lados do cubo. Aí eu tenho aqui, olha, esses quadrados aqui. O cubo a gente viu que é formado por 6 quadrados, não foi? 6 quadrados. Então, esses quadrados aqui, cada lado desse do quadrado é chamado de faces. Então, são os quadrados que formam o cubo. Aí eu tenho aqui, vejam. Neste cubo, podemos observar uma face lateral amarela. Olha aqui, olha.
uma face amarela, uma face lateral vermelha, aqui outra face perdão, a face lateral verde, aqui está a face lateral verde, uma face vermelha chamada de base superior. E aqui tem a outra face que eu chamo de base superior. Então, cada ladinho desse do cubo é chamado de face. Umas faces estão na parte de cima, outra está na parte de baixo e as outras faces estão no lado. As faces são formadas pelo quadrado, olha. Esse lado aqui é formado por um quadrado. Aí 6 quadrados desse vai formar o cubo. Bases são os quadrados que ficam na parte inferior e superior do cubo. Como exemplo, temos a base superior vermelha do cubo acima. Então, a base é a parte que fica em cima e a parte que fica embaixo. Então, aqui eu tenho a base superior aqui é vermelha. A base inferior a gente não sabe porque está tocando no solo. Que eu também posso observar aqui, olha, uma base, a outra base está aqui e essas aqui são os lados. O resto são os lados do cubo. Continuando aqui, a gente vai para a altura. A altura é dada por qualquer aresta lateral. Então, olha, qualquer aresta lateral aqui dessa forma a altura do cubo, olha. Pode ser qualquer uma, veja. Observe que ele tem 4 arestas laterais. Olha. 1, 2, 3, 4. Qualquer uma dessas que você pegue vai ser a altura. Como se trata de um cubo, qualquer aresta tem o mesmo tamanho. Olha, A e A, que representa a mesma medida. Por isso que é a mesma letra, porque elas são iguais, as arestas. Qualquer uma que você pegue, serão todas iguais. Continuando aqui, eu tenho diagonal do cubo. É um segmento de reta que liga um vértice superior a um vértice inferior. Não tem esse dia aqui. Então, liga um vértice superior a um vértice inferior, passando pelo meio do cubo. Então, aqui eu tenho um vértice superior, olha. Aqui eu tenho um vértice inferior. Então, essa linha aqui que liga o cubo, olha, tá vendo? É chamada de aresta. Diagonal. É diagonal. E a diagonal é representada pela letra D. Aí eu tenho o comprimento desta diagonal é dado pela raiz quadrada da soma do comprimento, da largura e da altura, ambos do quadrado. Olha, ambos ao quadrado. Então, aqui eu tenho, olha, esse lado aqui eu posso chamar de comprimento, que vale A. A largura do cubo também vale A. E a altura do cubo também vale A. Por quê? Volto a dizer, no cubo, qualquer aresta, as medidas são todas iguais. Então, se eu souber a medida de um, eu sei a medida de todas as arestas. Por isso que eu coloquei aqui igual. Então, olhem, aí a diagonal é dada por essa fórmula. D de diagonal é igual a A ao quadrado, comprimento ao quadrado, mais a largura ao quadrado, mais altura ao quadrado. Aí eu posso fazer aqui, ó, 1A ao quadrado, mais 1A ao quadrado, mais 1A ao quadrado, que ficou 3A ao quadrado. Aí, esse quadrado aqui, eu corto com esse 2 da raiz e esse A sai do radical. Olha como ficou. Veja. Aí, cortando aí, veja. Cortando, né? Aqui também, porque não era para cortar nesse, era para cortar no outro. Cortando aqui,
Aí o 3 saiu do radical, o A saiu do radical. Quando o A saiu, quem ficou dentro do radical foi o 3. Então, a diagonal é igual a raiz quadrada de 3. Aplicando essa fórmula, aí a gente encontra quanto mede essa linha aqui que liga um vértice superior a um vértice inferior. Olha, chamada de diagonal, certo? Então, esta é a fórmula. Guardem essa fórmula que a gente vai precisar utilizar. Outro elemento do cubo, área da base. Observe que um cubo tem duas bases, uma superior e outra inferior. Vamos calcular a área da base inferior. Então, o cubo tem aqui, olha, a base inferior e tem essa base superior aqui. Olha, aí eu vou calcular a área dessa base inferior. Aí eu tenho a área da base é dada pela área do quadrado que forma esta base. Lembre-se que em um cubo todas as arestas são iguais. Então, todas essas linhas têm o mesmo tamanho. Estou sempre frisando isso para vocês não esquecer. Então, se eu pegar aqui essa base vai ser um quadrado. Qualquer face dessa daqui é um quadrado. Então, como é que calcula a área de um quadrado? Multiplicando a base vezes a altura. Só que a base no cubo vale A e a altura também vale A. Aí eu tenho a área da base, ó, AB, é igual a base vezes a altura. A base é A e a altura também é A, porque elas são iguais. Aí fazendo aqui, a área da base é igual a A vezes A ao quadrado. Então, a área da base a da base inferior do cubo é igual a ao quadrado. Agora vamos ver a área lateral. A área lateral de um cubo é dado pela soma das áreas laterais dos 4 quadrados que formam esta lateral. Lembre-se que em um cubo, os quadrados que formam a figura são iguais, logo a área de cada quadrado é igual. Então, pessoal, a área lateral. Então, eu tenho aqui, olha, eu tenho aqui esse cubo que foi desmontado. Aí, essa parte aqui, fechando aqui, é uma área, uma lateral. Aqui é outra lateral. Aqui outra lateral e lá atrás tem outra lateral e aqui tem a base superior. Então, aqui no cubo eu tenho, olha, a face 1, tenho a face 2, né, que é a lateral 2, a face 3, que é a lateral 3, a face 4, que é a lateral 5. Essa daqui é a base superior e aqui eu tenho a base inferior. Para encontrar a área lateral, né, a área lateral do cubo, eu vou calcular a área desses quadrados que estão aqui na lateral. Só me importa a lateral. A base superior e a base inferior eu não calculo, porque eu estou trabalhando com a área lateral. Quantos quadrados tem no cubo, na área lateral? Eu tenho 1, 2, 3, 4, né? Não, começa daqui. 1, 2, 3, 4. Eu vou ter 4 quadrados. E como é que eu acho a área de um quadrado? A área de um quadrado eu acho calculando a base vezes a altura. A é a área. A área de um quadrado é igual a vezes A, né? Porque aqui, olha, A vezes A, porque todas as linhas são iguais, tem a mesma medida. Então, a área desse daqui é A vezes A. A área de um quadrado é A vezes A ao quadrado.
Como a lateral do cubo é formada por 4 quadrados, então multiplicamos a área por 4. Então, a área lateral é igual a 4 vezes A ao quadrado, porque eu tenho 4 laterais e a área de um é A ao quadrado, então fica 4A ao quadrado. Aí eu tenho, quem é AL? A área lateral. Quem é a aresta do cubo? Arestas são as linhas, a gente já viu. Então, essa é a fórmula da área lateral. E agora eu tenho a área total. A área total de um cubo é dada pela soma das áreas dos 6 quadrados que formam a figura. Lembrem-se que em um cubo, os quadrados que formam a figura são iguais. Logo, a área de cada quadrado é igual. Isso aí, estou sempre batendo na tecla. Então, eu tenho aqui, eu tenho esse cubo. Veja, aí eu desmontei aqui esse cubo e quantas faces eu tive? Quantos quadrados? 6 quadrados, olha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Desmontando este cubo aqui. Aí eu tenho área de um quadrado. A área de um quadrado é igual a vezes A. Então, olha, a área de um quadrado é a base, que é A, vezes a altura, que é A. Então, a área de 1 é A vezes A, que é A ao quadrado. Como o cubo é formado por 6 quadrados, então multiplicamos a área por 6. Então, a área total vai ser igual a 6 vezes A ao quadrado. 6 cubo vezes a área de 1, que é A ao quadrado. AT eu chamo de área total e A é a aresta do cubo. Aresta são essas linhas aqui. Qualquer linha dessa eu chamo de aresta. E agora vamos para o volume. Volume do cubo. O volume do cubo é dado pelo produto. Produto é o mesmo que multiplicação, né? O produto da largura, do comprimento e da altura. Lembre-se que estas medidas são todas iguais, pois se trata de um cubo. Então, aqui eu tenho, olha, o comprimento, veja, o comprimento. Aqui eu tenho a largura do cubo e aqui eu tenho a altura do cubo. Para eu encontrar o volume, só eu multiplicar. Volume é igual a A vezes A vezes A. Olha, A vezes A vezes A. Então, o volume é A ao cubo. A vezes A ficou elevado a 3. Onde V é o volume e A é a aresta. Olha aqui. V é o volume do cubo e A, esse A é minúsculo. E A é a aresta do cubo. Com isso, a gente encerra o estudo do cubo, vendo todos os seus elementos. Basta agora que vocês assistam este vídeo quantas vezes forem necessários para poder entender.